Jesus a todos, amém? Eu agradeço a equipe de louvor por enquanto. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, do versículos 10 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 em diante. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Assim diz a palavra de Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Versículo 13 é um versículo famoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra lida e te pedimos humildemente em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, conforme o Teu querer e o Teu propósito. Venha nos instruir, venha nos edificar, venha, meu Pai, nos se fortalecer, Senhor, por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse versículo, irmãos, talvez seja um dos versículos mais famosos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. É comum nós mencionarmos e vermos pessoas mencionar esse versículo em todo o tempo, em vários momentos, principalmente quando ela está diante de algum desafio ou de algum propósito. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus sempre é para nós algo motivacional. A palavra de Deus, na verdade, não é motivacional, é algo que nos alimenta. É algo que, como o próprio Jesus disse, né, não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que provém de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus que fala conosco. E quando nós lemos essa palavra, sabe, a gente toma posse dela e a gente sabe, ela nos motiva a vencer as adversidades, os problemas que fazem parte da vida. Então nós precisamos confiar no Senhor, num Deus que tudo pode, num Deus que tem poder para nos fazer triunfar em qualquer circunstância. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo vai escrever assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus, de acordo com a vontade e com o poder dele. Bom, quando nós falamos em fé, irmãos, a fé, para muitos nos dias de hoje, ela é uma fé que ela está relacionada com a vitória. A pessoa diz assim: não, eu creio, então eu vou conseguir. Só porque eu tenho fé, eu vou vencer. Só porque eu tenho fé, vai dar certo. Só que nem sempre é assim, irmãos. Fé, ela não está relacionada com a vitória no plano material. Na maioria das vezes, a fé, ela não está relacionada com os nossos desejos e a nossa vontade. Sabe, porque a gente vai aprendendo e vai ver na história desse texto aqui do autor, quando ele escreve isso, ele estava preso, ele estava escrevendo aos Filipenses, à igreja de Filipos, e ele está ali contando o seu testemunho de experiências vividas e mostrando que a vida, né, de fé não é só uma vida de vitória, uma vida de satisfação, né, uma fé triunfalista, né, como muitos dizem aí,
porque você tem fé, você vai adiante, você vai comprar, você vai enriquecer, você vai fazer, vai acontecer. E nem sempre é assim que acontece. Isso não é sinônimo de ter fé, não. A fé não evita os problemas na nossa vida. Não. A fé não vai impedir que nós tenhamos problemas, dificuldades e adversidades. A fé, ela nos fortalece para superar, para enfrentar os problemas e as dificuldades. Essa é uma vida com fé. Dizer tudo posso naquele que me fortalece não significa que eu vou viver tudo que eu quero e que Deus vai realizar todos os meus desejos porque eu tudo posso. Não. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as lutas, as adversidades, os problemas, os nãos, as derrotas que nós temos na vida, porque a vida real é assim, irmãos, é de vitória hoje, de uma derrota amanhã, e logo lá na frente tem outra vitória, depois pode ter uma outra derrota também, mas sabe, o que Paulo está mostrando, que a palavra de Deus está nos revelando nessa noite, é que somos mais que vencedores, que eu tudo posso, é porque aquele que me fortalece é que me faz levantar da queda. Aquele que te fortalece é que te toma pela tua mão nos dias da adversidade e te faz continuar de pé. É isso. Amém, irmãos? Então, fé não é um sinônimo de triunfalismo, não é um sinônimo de não, porque tudo dá certo na minha vida porque eu tenho fé, vai dar tudo certo sempre só porque eu tenho fé. Não. Às vezes não vai dar certo e nós não vamos deixar de crer por causa disso. Às vezes não vai funcionar, mas nós não vamos deixar de crer por causa disso. É isso que a palavra está nos mostrando, sabe? Não se trata de triunfar sempre, mas é continuar, mesmo na derrota, perseverar, é se colocar de pé, é dar continuidade, é ir à frente, é ir adiante, sabe? Não vai acontecer como eu quero, mas que seja segundo a vontade de Deus. É ou não é, irmãos? Porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. É o que a palavra diz. Então, se a vontade de Deus é boa, ela é muito melhor do que eu sonhei, do que você sonhou. Então, fé não está ligada a isso. Então, a gente precisa entender que a fé nos leva a viver, a ter forças para enfrentar as adversidades do dia a dia. E nos leva a confiar cada dia mais no Senhor e na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E quando eu leio esse versículo, né, e ele nos remete a um outro versículo muito famoso, que é o Salmo 23, verso 1, que todo mundo sabe de cor. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. Nós vemos aqui o versículo 13 diz: tudo posso, e o outro versículo diz nada. Então nós estamos em dois, o tudo e o nada, e eles estão muito relacionados. Por mais que pareça, mas como assim o tudo e o nada? O tudo do Filipenses 4,13 e o nada do Salmo 23 estão relacionados? Eles estão relacionados porque eles estão com a mesma visão. E eu vou te mostrar isso. Sabe, os dois estão muito ligados com uma verdade comum. O salmista, quando ele diz nada me faltará, ele está afirmando que mesmo na adversidade, mesmo com, ele vai passar por luta, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo que vai passar por luta, vai passar por adversidade, mas ele diz, mas eu não temerei, porque tu estás comigo. Nada falta, porque ele tem Jesus, e isso basta, isso é o suficiente. No capítulo 4, do versículo 13, o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. No versículo 12, ele vai dizer que eu sei passar por momento bom, momento ruim, sei ter abundância, sei também padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os dois versículos estão valorizando uma coisa muito importante, que é a presença de Jesus
Sabe, eles têm Jesus, eles estão com Cristo, eles estão com Jesus, e não importa o que vier, não importa a situação, as circunstâncias, não vão abalar, não vão fazê-los desistir, porque eles já são vencedores, porque se Jesus está ao teu lado, você é mais que vencedor, amém, irmãos? É isso que a palavra está dizendo. Esse é o tema da nossa campanha, mais que vencedores, não porque seremos melhores do que alguém, do que os outros, que vamos nos destacar, mas mais que vencedores, porque Jesus está conosco, e com Ele não há derrota, com Ele não há pranto que possa perdurar, com Ele nós temos a confiança que mesmo na hora difícil, Ele vai estar conosco e vai nos amparar e nos fortalecer para vencer, amém? Então é por isso que eu disse, sabe, tem tudo a ver um versículo com o 8. Quando Jesus é seu tudo, você não precisa de mais nada. Essa é a grande verdade. Então tudo é a presença, Jesus é tudo que precisamos, nada vai faltar. Como o próprio Jesus fala em Mateus 6,33, quando você busca primeiro o reino de Deus, quando você busca Jesus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós declaramos eu tudo posso, não significa que eu vou alcançar todos os meus sonhos, todos os meus projetos. Se alguém está falando isso para você à luz do Evangelho, está mentindo, porque o Evangelho não oferece um mar de rosas. Na verdade, não é uma vida de mil maravilhas, sabe? Vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter conflito, mas nós temos a confiança de que o Senhor está conosco. E se você tem a presença, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. E nós precisamos confiar no Senhor e no seu cuidado, na sua vontade. Sabe, e o texto, a história fala sobre, levando para o autor, o apóstolo Paulo, a gente aprende com ele que dentro do que ele está falando ali, que ele deu mais valor ao propósito de Deus do que a circunstância na vida dele. Ele deu mais valor aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, que Jesus estava com ele, como diz o texto aqui do versículos 12 e 13, ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, ele não estava dizendo de uma vida perfeita, de uma vida de filme, de novela, que dá tudo certo. Não tem aqueles filmes em que o ator principal, o protagonista, tudo dá certo na vida dele, ele é um sucesso. Aí a gente, às vezes, é influenciado por isso e acha que tudo vai ser assim. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que, apesar de todas as coisas, mesmo a sua vida tendo uma grande reviravolta, ele estava confiante no Senhor e no propósito que Deus tinha na vida dele. Por que a vida dele deu uma reviravolta? O apóstolo Paulo, antes chamava Saulo, ele era um homem rico, ele era um homem de influência, ele era um homem que era judeu, mas também tinha cidadania romana, ele tinha um comércio em Jerusalém, ele tinha uma casa em Jerusalém, ele tinha uma casa em Tarsis, ele tinha família, ele tinha bens, ele estava e entrava onde ele queria, quando ele quisesse. Ou seja, ele era um homem influente na sociedade. Ele era um homem bem visto na sociedade, ele era um homem de posses. Mas quando ele aceita Jesus, ele vai perdendo todas essas coisas. Ele tinha família, tinha parentes, e tudo isso vai ficando para trás, porque ele aceitou Jesus. E aí aquele homem perde tudo. Ele perde suas casas, chega o momento em que os judeus começam a persegui-lo, porque agora ele não é mais aquele que persegue, mas passa a ser o perseguido, e ele é obrigado a morar por 3 anos no deserto, porque não havia um abrigo para ele seguro, e Deus o mandou para o deserto. Um homem que tinha 2 casas, que tinha o seu comércio, um homem que tinha influência, que entrava nos palácios, que falava com quem ele quisesse, a hora que quisesse, que tinha uma formação acadêmica naquele tempo, foi obrigado a morar no deserto por 3 anos. Sabe, ele está mostrando aqui que ele passou por uma série de processos, e nesses processos ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, porque ele sabia quem estava com ele tinha uma convicção. Sabe, irmãos, esse tudo posso naquele que me fortalece
sabe, o despertamento. Se nós realmente temos a certeza que Jesus está conosco, nós não temos que temer o mal, nós não temos que temer o tempo difícil, nós não temos que temer a circunstância, nós confiamos no Senhor e ponto. Nós temos que confiar no seu propósito, naquilo que Deus está fazendo, não são as circunstâncias. O que é mais importante para você? As circunstâncias favoráveis ou o propósito de Deus se cumprindo na sua vida? O propósito sempre vai ser mais importante, porque o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, é muito melhor, é muito maior do que o que nós pedimos, ou do que o que nós pensamos, como a própria palavra nos revela. Os pensamentos deles são mais altos do que o nosso, os caminhos deles são maiores do que o nosso. Deus tem o melhor para nós, e nós precisamos nos contentar nisso, irmãos, amém? Nós precisamos nos contentar nisso, sabe? Porque a vida não é assim. A história do apóstolo Paulo nos mostra que a vida não é de mil maravilhas, que tem lutas, que tem dificuldades, né? Tem tudo. Quando a gente fala assim, um mar de rosa, mas todo mundo sabe que rosa tem espinho. Até a rosa, que é bela, singela, que representa o amor e muitas coisas, ela tem as suas proteções, as suas defesas, e o espinho é uma diversidade. Assim também a vida do cristão, assim também a vida daquele que quer caminhar com Cristo, sabe, diferente daqueles que estão no mundo, porque aqueles que estão no mundo, eles ainda não tiveram uma experiência com Cristo, eles estão indo segundo as circunstâncias, e aí quando as coisas vão bem, eles estão felizes porque as coisas vão bem, eles se contentam quando as coisas estão boas e favoráveis, mas quando estão ruins, eles ficam desesperados, né? Eu estava conversando com a irmã Celia antes do culto começar, a gente falando sobre isso, porque quando chega a hora da dificuldade, muita gente corre para os pés do Senhor Jesus, mas não é isso que Deus quer, não é essa a vontade de Deus, que a gente só corra para os braços de Jesus quando a gente está no sufoco. A gente precisa tomar uma decisão de confiar no Senhor, de estar confiante em Deus, nos seus propósitos, sabe? E o apóstolo Paulo fez isso. Propósito de Deus e circunstâncias está muito ligado à prioridade. Se Jesus é a prioridade, se você se contenta em ter Jesus na sua vida, se você abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão da presença de Deus na tua vida, então você é mais que vencedor. Então você pode todas as coisas, e você enfrenta as lutas que vierem, você vai passar pelas tempestades que vierem, mas firme, porque o Senhor está contigo. É isso que a palavra está dizendo, irmãos. Então não adianta a gente ficar olhando, sabe, as coisas desse mundo e achar que é muito fácil. Não, o evangelho de facilidade, de comercial, né? Não, eu sou fulano e eu tinha isso, agora eu tenho aquilo. Não é só isso, é muito mais do que isso, porque tudo nessa terra passa. O apóstolo Paulo agora está escrevendo esse texto, e essa inspiração, Deus o usa para falar isso de dentro de uma prisão, de dentro de um cárcere, e ele estava lá confiante, porque ele passou por várias fases, como servo de Deus. Ele esteve em Antioquia e ficou pastoreando lá por 1 ano. Ele poderia ter ficado quietinho lá em Antioquia, dizendo, não, eu encontrei minha igreja, encontrei o meu chamado, a minha vocação, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas o Senhor o chamou para levar a palavra aos estrangeiros, aos gentios, e ele sai dali, e aí ele vai, para a região da Galácia, onde ele é apedrejado, onde ele é arrastado como morto para fora daquela cidade, mas lá ele volta e institui igrejas lá e permanece lá e sai e começa a pregar. Ele poderia ter ficado ali na região da Galácia, mas Deus o chama para um lugar, para que ele vá a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda. Quando ele vai para aquele lugar, ele vai para um lugar mais difícil ainda, porque lá os cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo atacados, já havia um desejo de matarem Paulo, estavam fazendo de tudo para matar, mas ele foi, porque o Senhor mandou ir. Ele estava confiante no Senhor. Sabe, irmãos, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo Deus de Paulo, que nós estamos adorando aqui nessa noite. E talvez você diga assim, mas Paulo era uma pessoa diferente. Paulo era um homem de carne e osso, como eu e você, como nós somos, ser humano como qualquer um de nós, mas ele confiou plenamente no Senhor. Ele tinha confiança no Senhor em todos os seus propósitos, ele sabia que Deus estava no controle de tudo.
Sabe, ele confiava não só nas coisas que tinha que fazer. E quando ele estava lá escrevendo, né, em outra passagem, ele disse que ali ele conseguiu pregar para a guarda romana, e ali quase todos estavam convertidos, porque estavam vendo o testemunho de Paulo. Paulo, ele deu um testemunho, a sua vida com o Senhor foi uma vida de integridade. Sabe, a sua conversão foi por inteira. Integridade está ligada àquilo que é inteiro. Sabe, muitas pessoas, por completo, não é pela metade. Ou a gente se entrega por inteiro para Jesus, ou então nós não estamos sendo íntegros diante dele. Ou a gente confia nele em todas as circunstâncias, porque a gente sempre está reclamando de alguma coisa, a gente sempre reclama da vida, a gente sempre reclama, quando chega a adversidade, a gente reclama, a gente murmura. A gente precisa aprender a confiar, a acreditar que Deus ainda permanece no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? E aí quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que confia plenamente no Senhor. Sabe, tudo posso. Jesus não vai resolver os nossos problemas. Em nenhum momento Jesus não resolve os problemas, mas ele nos dá força e capacidade para enfrentar e superar esses problemas. É isso que ele está vivendo. É isso que a palavra está nos mostrando. Tudo posso, porque a fé, ela não evita a dificuldade, mas ela te fortalece para passar pelo vale da sombra da morte, sem temer, porque o Senhor está contigo. É esse tudo posso que nós precisamos viver nesses dias. Tudo posso. Eu posso passar por lutas e adversidades, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu pedi ou pensei. É esse propósito. Nós começamos essa campanha, abrimos hoje aqui, começou ontem lá em Minas, e começa hoje aqui. Amanhã nós teremos em Muqui, teremos lá em Muriaé também, mas para declarar que se você tem Jesus de verdade no seu coração, você pode todas as coisas porque Ele está contigo. Você vai superar as adversidades, você vai passar pelos problemas, você pode até ser perseguido, você pode até ter algumas respostas negativas ou algumas derrotas em algum pensamento, em algum propósito da sua vida, mas o Senhor jamais te abandona, o Senhor jamais vai te desamparar. O Senhor sempre estará contigo em todo o tempo. Por isso você é forte, porque quer seja no momento bom, quer seja no momento ruim, a sua esperança está no Senhor, porque Ele é o Senhor da sua salvação. Amém, irmãos? Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Há uma grande diferença do otimista para o esperança, para aquele que tem esperança. Porque o otimista, não estou falando de ser otimista, eu estou falando de esperança. Por quê? O otimista, ele precisa de alguma coisa para ele se basear, ele tem que ver alguns sinais acontecer, e quando a coisa está mais encaminhada, quando ela está mais de 50% caminhada, ele diz, agora eu acredito, agora vai dar certo, agora vai. Mas aquele que tem esperança, ele precisa só de uma palavra, e se Deus falou, ele espera, ele confia, ele não precisa de sinais, ele precisa de uma palavra de Deus. E se você é aquele que tem esperado em Deus e na sua palavra, então você tudo pode. O Senhor é quem te fortalece, é assim que você vai vencer. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor. Em qualquer situação, Ele sempre vai estar conosco. Então, a palavra que nós não temos que ficar esperando, achando que não vai acontecer. Sabe, a gente tem que continuar. A gente precisa permanecer. A diferença... O apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele é mais que vencedor, porque o vencedor vence na força no limite das suas forças, é aquele que se capacita e vence, mas o título dessa campanha é mais que vencedor, porque quer dizer aquilo que vai além da nossa capacidade, é aquilo que não vem de nós, mas que vem da fé que temos no Senhor, que vem do nosso Deus. É por isso que ele está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque humanamente ele poderia dizer, não, chega, vou jogar a toalha, não dá mais,
uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal, eu até passo luta, eu sou preso, eu sou castigado, eu sou açoitado. Não, eu vou abandonar tudo. Não, mas a sua confiança estava no Senhor. E por ele ter Jesus ao seu lado, lhe consolando, lhe confortando, ele então se torna um mais que vencedor. É por isso que ele está dizendo, eu tudo posso. Ele só enfrentou todas essas adversidades porque o Senhor estava com ele. E ele triunfou, ainda que ele tenha morrido pelo Evangelho. E muita gente diga assim, mas isso não é triunfo. É triunfo sim, porque ele foi até o fim, guardando a sua fé. No final ele fala em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele confiou e permaneceu firme, e ele ainda diz, a coroa da vitória, a coroa que me já está preparada, eu vou recebê-la do Senhor. Ele tem tanta confiança que ele já está declarando, eu estou indo, mas o Senhor já preparou a coroa, eu vou receber a recompensa gloriosa em Deus. E sabe qual é o resultado da sua obra? Quantas pessoas estão ouvindo essa palavra? E todas as vezes que alguém ouve, tudo posso naquele que me fortalece, está ouvindo a palavra de Deus que foi inspirada a um homem que sofreu, que padeceu, mas quando ele declarou isso, mesmo na adversidade, ele estava demonstrando toda a sua confiança e toda a sua fé no Senhor, porque ele estava coladinho com Jesus, ele estava lado a lado com Jesus, ele não se decepcionou e nem desistiu e nem recuou da sua fé. É isso que a palavra está mostrando para nós nessa noite. Então, nós não podemos recuar na nossa fé. Levanta a cabeça, ainda que você esteja vivendo um momento difícil, Deus é contigo, Jesus está contigo. Você crê nisso, irmãos? Amém? Não foi o que foi lido aqui na abertura, não são palavras nossas, mas o próprio Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, levanta essa cabeça, põe-te de pé, vai adiante. Se hoje não deu, amanhã vai dar. Se hoje não alcançou, então amanhã vai alcançar. Se a vitória não chegou da forma que você precisava hoje, Deus está provendo alguma resposta, Deus está provendo alguma provisão. Então confia, acredita, sabe, fique firme no propósito, porque Deus está contigo em qualquer circunstância. Você tem força para vencer, não é na sua capacidade, porque a capacidade humana, irmãos, é muito limitada, mas na fé que nós temos no Senhor. Foi por isso que o Evangelho chegou até aqui, irmãos. Quantas pessoas morreram ao longo da história, e elas, porque pregavam o Evangelho, e o Evangelho passou a perseguido, eles foram odiados e foram mortos, mas quanto mais eram mortos, mais se levantavam para continuar pregando e fazer a obra, porque eles estavam confiantes no Senhor e firmados no propósito do Senhor. E mesmo com a adversidade, nós temos visto o quanto Jesus tem transformado vidas até hoje. Pessoas estão se rendendo ao Senhor ainda hoje, e nós estamos vivendo um tempo já de algumas privações e perseguições no nosso país, e nós não sabemos o que vai ser daqui para frente, mas o que nós sabemos, à luz da palavra, é que eu tudo posso naquele que nos fortalece. Você tudo pode, repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus está comigo e não vai me deixar ficar prostrado, decepcionado, desanimado, porque eu sei que a minha força, a minha vitória vem dele. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Então essa é a vitória que nós vamos ter diante de todas as situações. Sabe, em toda situação nós vamos continuar confiando. No salmista, no Salmo 23, ele diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me consolam. Aleluia. Sabe, a nossa vitória não é da nossa capacidade, a nossa vitória vem do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos orar nesse momento. Eu não sei qual é a situação difícil que você está vivendo hoje, porque todos nós temos dentro da nossa medida. Às vezes alguém pode falar assim, mas aquilo que fulano está vivendo, aquilo é muito fácil de resolver. Pode ser fácil para você, mas para ele não é. Cada um tem a sua medida. Mas o que nós cremos, que em qualquer situação que você esteja passando, ou qualquer um que está nos assistindo,
Você tudo pode naquele que te fortalece. Não há uma palavra de reclamação, de murmuração, mas confie no Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai, não significa que a gente vai agradecer pelo momento difícil, pelas derrotas. A gente vai agradecer pela presença. A gente vai agradecer porque o Senhor entrou conosco nessa trilha e não nos abandona jamais. E mesmo na derrota a gente aprende. Mesmo nos tropeços a gente levanta e vai com mais força ainda. É isso que a palavra está nos mostrando, irmãos. Por isso, creia nessa noite que você tudo pode. Você pode passar por todas essas lutas. Não diga, eu não aguento mais. Não diga, eu vou desistir. Não desista, porque o Senhor está contigo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e coloque diante de Deus agora o teu coração. Peça força a Ele para vencer, para triunfar, para continuar, mesmo no meio das lutas e adversidades que você tem passado hoje. Peça a Ele, Senhor, me dê força. Tem hora que eu estou desanimado, tem hora que eu penso, tem hora que eu choro, tem hora que... Então clame, diz para Ele, Jesus, vem comigo, Jesus, nessa jornada e não me deixe só, jamais. Não me deixe só, porque eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai de amor, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és. Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira e ela nos alimenta. Sim, ela nos alimenta, e nessa noite a Tua palavra nos traz, meu Pai, essa revelação de que o Senhor está conosco. E somos mais que vencedores em tudo, Pai, porque o Senhor está conosco. Não significa que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade, que algumas vezes nós vamos ser derrotados em algumas circunstâncias, mas o Senhor está conosco. É a força que vem do Senhor que nos faz triunfar e que nos faz resistir. Senhor, a fé não é de pedir e ser atendido somente. A fé é de persistir, é de continuar, é de seguir em frente. É isso que nós precisamos. Não nos deixe abater com as circunstâncias, Senhor, mas nós queremos confiar plenamente no propósito, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós todos os dias da nossa vida. Meu Deus, eu sei que vivemos num mundo cheio de adversidades, meu Deus, e a cada dia, meu Pai, existem problemas que não dizem respeito a nós, mas acabam nos atingindo, Senhor. Mas o Deus Todo-Poderoso diz pela Tua palavra que no Senhor nós somos mais que vencedores, pelo Senhor Jesus que padeceu na cruz do Calvário por amor a cada um de nós e que nos deu essa capacidade de superar, de vencer, de persistir, de permanecer firme, mesmo quando a tempestade aperta. Nós queremos continuar assim, Senhor, até a Tua vinda. Por isso, nessa noite, Pai, Senhor, Espírito Santo, aplica essa palavra em nossos corações, dá ânimo aos desanimados, fortalece aqueles que estão enfraquecidos na fé. Meu Senhor, nós queremos viver a cada dia o Teu propósito, a Tua vontade, como a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Nós podemos todas as coisas, tudo posso naquele que nos fortalece. Nós podemos superar essas adversidades, sim. Esse tempo difícil, Senhor, não se compara com a glória do porvir. Senhor, as tribulações desse momento não se comparam, meu Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o Senhor amam. Por isso, meu Pai, para aqueles que amam o Senhor também, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, revigora as forças do Teu povo. Meu Deus, nós queremos sair daqui, meu Pai, confiante, não pela nossa capacidade, mas pela fé e pela presença do Senhor em nós, que somos mais que vencedores em qualquer situação. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse discernimento que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Que o Senhor aplique essa palavra e continue falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que você